glória a Deus. Fica aí comigo, vamos conversar um pouquinho sobre um trecho da vida de Paulo, tá? A vida de Paulo, que é extremamente inspirador para as nossas vidas, queridas e queridos irmãos que vão entrar aí. Olha só, nós estávamos comentando um pouquinho a respeito de como foi o encontro de Paulo com o Senhor Jesus, ou melhor, de Jesus com Paulo, né? Porque foi o Senhor quem tomou a iniciativa deste encontro, desta conversa, e depois o Senhor explicou até para Ananias. Ananias, este Paulo é um vaso escolhido por mim. Ele vai levar o meu nome entre gentios, entre reis e entre os judeus. Então ele é um vaso escolhido. Não tenha medo, Ananias, que já era um discípulo do Senhor Jesus. Mas foi muito, gente, muito impactante, muito forte esse encontro, então, que Paulo teve com Jesus, a ponto de quando o Senhor Jesus se revelou, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele disse, mas quem é? Quem é o Senhor? Quem é que está falando comigo? E o Senhor disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Né? Em outras palavras, você acha que está perseguindo pessoas, você acha que está perseguindo apenas uma nova filosofia, uma nova seita, mas você está perseguindo a mim, Jesus. E isso tudo, gente, se conformou muito com todo o histórico de Paulo, a maneira que ele já conhecia as Escrituras, sabe? E foi, claro, com a ajuda do Espírito Santo, um convencimento muito profundo de que Jesus era Senhor e era o Messias. Glória a Deus por isso. Por isso, queridos, ele não só, a resposta de Paulo não foi só um. Sabe como a gente fala assim? Eu te aceito, eu te reconheço, Senhor. Eu te reconheço como meu Salvador. Não. Já foi uma resposta dizendo o que o Senhor quer que eu faça. Como que o Senhor quer que eu lhe sirva. Olha que tremendo, gente. Foi impactante. E o Senhor deu as orientações a ele, você sabe muito bem. E a partir dali, depois de 3 dias, porque ele ficou, né? Olha aqui, ó. Quer ver uma coisa? O Senhor falou para ele: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. A partir dali, gente, ele cegou, ele ficou cego, literalmente, e ficou 3 dias em jejum. 3 dias em jejum. Até que o Senhor manda Ananias lá orar por ele. Explicou para Ananias, ele é meu escolhido, pode ir, porque a fama dele já estava espalhada, né? Os cristãos tinham medo de Paulo. Ele, inclusive, tinha cartas, né, para poder prender os cristãos, trazê-los a Jerusalém presos. Oi, queridas! Então, minhas amadas, o que acontece a partir dali? O Senhor Jesus, gente, por que é que Paulo é considerado apóstolo? Porque assim, quando da formação da igreja, apóstolos eram aqueles que tinham testemunhado a vida de Jesus, testemunhado sua morte, testemunhado sua ressurreição. Agora, apóstolo Paulo pode sim ser chamado desta forma, porque o Senhor Jesus se apresentou pessoalmente a ele. E a maneira que o Senhor ensinou ele de todas as coisas e revelou coisas futuras tremendas foi através sempre de encontros pessoais. Olha que privilégio, minha gente. Paz, Cirlei, querida, fica aí comigo. Claudinha, fica junto. Vamos meditar um pouquinho aqui. Tem uma palavra bem linda para você. Viu, minha gente? Então, queridos, a partir daí o Senhor se revelava. De tempos em tempos vinha, tinha uma conversa sempre com Paulo assim, ó, olho no olho,
quê? Vocês lembram? Sempre nos cultos de ceia, em 1 Coríntios, qual a palavra que a gente lê a respeito da ceia? A escrita por Paulo. E como que ele se refere? O que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Esse recebi do Senhor é literalmente, minha gente, numa conversa. Porque Paulo não esteve presente na ceia, na última ceia de Cristo, em que ele instituiu esse momento para os cristãos, nós, sua noiva linda, persistir, permanecer fazendo, ceando em memória dele, em memória do que ele fez e apontando para o futuro, para o seu retorno, até que ele venha. Ele disse: até que eu venha, vocês façam em memória de mim. Então, Paulo não presenciou isso, mas soube ensinar com autoridade, porque Jesus contou tudo para ele. Imaginem que lindo, gente. Ele lá conversando com Paulo, gente, já ressurreto. Sabe, Paulo, sabe como é que foi a minha última ceia com os teus irmãos? Foi assim, assim, eu fiz isso, aquilo. Olha que lindo. Significou isso e aquilo. Ensina, Paulo. E assim Paulo fazia, minha gente amada. E a partir dali, então, a vida de Paulo foi exclusivamente a serviço do mestre e do seu chamado, do propósito da vida dele. A partir dali, ele honrou, honrou a maneira como ele foi chamado e o que lhe foi confiado de forma, gente, excelente. Tanto que ele pôde dizer, né, ao final da carreira dele, ele pôde dizer: gente, eu tô tranquilo. Combati a carreira, combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé. Agora só a coroa me aguarda, minha gente. Se alegrem comigo. Que coisa mais linda que foi a vida do apóstolo Paulo. Mas eu quero ir falar contigo, viu? Inspirada aqui pelo Espírito Santo, sobre um momento, minha gente, entre as tantas viagens de Paulo, ia para Éfeso, ia para Roma, ia para... Gente, viagens lindas, maravilhosas, construindo, edificando a igreja de Cristo por onde ele passava, construindo laços tão lindos, sabe? Tem despedidas dele narradas na Bíblia, gente, que você chora junto, dos irmãos abraçados nele, chorando, sabe? É demais. Oi, Cirlei. Obrigada, querida. Obrigada por estar aqui junto. Então, numa destas viagens, Paulo voltou a Jerusalém. E teve um profeta que o avisou do que esperaria por ele em Jerusalém. Sabe, não diferente do seu mestre Jesus, do nosso mestre, Jerusalém aguardava Paulo para um sofrimento. E foi, sabe? Foi exatamente assim. Ele chegou lá, ele foi mal interpretado, ele foi acusado pelos judeus, não os cristãos, os irmãos em Cristo, mas os judeus religiosos. Ele, resumo da história, foi preso, né? Sofreu bastante. E num desses momentos, vocês sabem que a Bíblia mostra, por causa do que Jesus foi e conversou com ele, a gente pode concluir que o coração de Paulo temeu, sabe? Temeu. Ele estava em Jerusalém, ele estava preso, não sabia se a sua carreira estava terminando ou não. E é essa palavra, querido, que eu quero compartilhar contigo em Atos, no capítulo 23.
E no verso 11, olha só, olha só. No verso 10, tá, já relata assim, ó, e havendo grande dissensão, imagina, gente, a muvuca, grande dissensão, o tribuno, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles. Você já imaginou? Uma turba vindo para cima de ti? Gente, olha aqui, até o tribuno ficou com medo. Meu Deus, vou matar esse homem. Mandou descer a soldadesca para que o tirassem do meio deles e o levassem para a fortaleza, preso, tá? Mas esta prisão, nesse momento, foi exatamente a maneira que Deus escolheu e providenciou para segurar a vida de Paulo. Parecia algo tão ruim, né? Preso, mas foi uma prisão para preservação da vida de Paulo. Mesmo assim, gente, o coraçãozinho dele temeu. Porque aí você vê o que aguardava ele. Mais uma vez, o seu mestre teria uma conversa que mudaria o rumo da história para ele. E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, coragem, coragem. Lembra quando Jesus falou também para os seus discípulos e para nós? No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Sejam corajosos. Aqui ele está dizendo para Paulo, Paulo, coragem. Coragem porque assim, ó, porque como de mim você testificou aqui em Jerusalém, e podia, né, imagina a alegria do Senhor na fidelidade do testemunho de Paulo. Assim importa que você testifique também em Roma. Olha só, o Senhor veio ali falar com Paulo para que ele fosse encorajado com uma perspectiva. Paulo, tenha coragem, porque assim, ó, tu ainda vai para Roma, vai testificar de mim. Aleluia. Então, minha querida, meu querido, você pensa aqui comigo. O coração humano, tá? O nosso coração, o Senhor conhece. O Senhor conhece a medida, a medida da nossa estrutura. E isso, minha gente amada, não é de bando, aos bandos, sabe? Não, é individual. Ele conhece a minha medida, da Simone, da Edna, sabe? Da Márcia. Ele conhece a medida de cada um de nós. E segundo esta medida, ele vem no momento certo e te diz: tenha coragem. Há algo na frente ainda. Há algo que eu quero, através de você, realizar. Vocês sabem que levou ainda mais uns 2 anos para Paulo chegar a Roma. E ele foi, meu Deus, foi tremendo. Não só o processo todo para chegar até lá, que até naufrágio ele sofreu, mas o seu testemunho lá. As pessoas diante das quais ele testemunhou, sabe? Maravilhoso, foi uma experiência tremenda. Deus, por quê? Por quê? Porque Deus não desperdiça nada na nossa vida, nem um minuto de sofrimento, não, nem um minuto de espera, nem um minuto de entrega teu, sabe? Nenhum minuto é desperdiçado.
Por isso, meu querido, minha querida irmã, hoje o Espírito Santo me colocou no coração essa palavra para eu compartilhar com vocês. Coragem. Tenha coragem. Se eu escolhi vocês para esta geração, que eu aqui, Simone, tenho esperança de que seja a geração que vai testemunhar a vinda do nosso Senhor, é porque eu tenho a coragem necessária para vocês. A ousadia necessária do Espírito Santo não é de vocês propriamente, não se estribem nas suas próprias forças. Eu tenho uma força poderosa, o Espírito Santo que em vós habita, que o mundo não tem como conhecer, mas que é uma riqueza, é o penhor da esperança de vocês e que habita em vocês. Coragem, irmão, coragem, irmã. Esta é a palavra. Deixa eu ver aqui o que é. Deixa eu ver, Simone. Quando puder, grava cantando o hino da harpa 577. Amava ouvir você cantar esse hino na matriz, quando eu ia. Ai, que lindo! 15 anos atrás, minha amada, que lindo. 577 é qual? Tu és fiel, Senhor? É esse? Será? Coloquem aí para mim. Será que é o Tu és fiel? Que daí eu já canto aqui um pouquinho. Será que é 577 da harpa? Vamos ver. Então, queridos, e assim, junto, então, com esta palavra de encorajamento, assim como o Senhor Jesus pessoalmente falou com Paulo, em nome de Jesus eu falo com vocês, queridos, queridas, coragem. Ainda enquanto estamos respirando, temos um propósito a cumprir nessa terra, sabe? E assim, queridos, em fervente oração, eu gostaria de recomendar para vocês a leitura deste livro aqui, ó. O Viver é Cristo, imitando a vida de um seguidor apaixonado. Fala exatamente sobre a vida do apóstolo Paulo. É muito bom, é da editora Vida. É muito bom, gente, meditar e seguir viagem nas viagens do apóstolo Paulo aqui. Eu vou cantar um pouquinho, então, deste hino que a minha amada irmã aqui solicitou, 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém, glória a Deus. Queridos, era isso que eu tinha aqui no meu coração para compartilhar com vocês. Coragem. Eu tenho certeza que mesmo os 2 anos que ainda o apóstolo Paulo ficou em prisão, antes que se cumprisse essa palavra que o próprio Senhor Jesus diz para ele, você ainda vai a Roma, mudou o olhar dele. Aquela prisão mudou a perspectiva, né, no apóstolo Paulo por causa das palavras do Senhor.
Coragem, Paulo. Ixi, homem, você vai longe ainda. Eu digo isso para você, Sirlei, Genesi, Janete. Coragem. Coragem, se vocês estão onde estão, por mais difícil que esteja nesse momento, coragem muda a perspectiva do teu olhar para o propósito que o Senhor tem em todas as coisas através da tua vida. Minha gente amada, desejo de coração que a noite de vocês tenha um outro brilho com a palavra do Senhor sussurrando aí no teu ouvido. Coragem, coragem. Letícia querida, minha amada irmã, Deus te abençoe. Coragem, coragem, coragem. Tá bom, meus queridos? E, se puderem, leiam esse livro também, muito bom, e colocando ele e o próprio livro, a Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos e as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima noite de sábado, um domingo amanhã abençoado pela presença do Senhor e encorajados pelo seu Espírito e a sua palavra. Deus abençoe, queridos.